Olá, gente. Vamos iniciando mais uma aula aqui, então, em formato digital, à distância. Essa aula se refere ao 11º termo da EJA de Cajamar, da EMEB Mara Aparecida Alves da Silva Gomes, né? 11º termo ou 7º ano. A aula de hoje é sobre cidadania e cultura. Pessoal, só um recadinho antes da gente começar a nossa aula. Temos, na verdade, dois recadinhos. Temos um projeto a ser desenvolvido, que precisa ser discutido com vocês. Então, eu preciso bastante da presença de vocês, da maior parte possível dos alunos se manifestando. Eu gostaria de organizar um grupo de Facebook, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo. Um grupo de Facebook não, um grupo de WhatsApp. Eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo através da página do Facebook da escola ou através do e-mail que vai aparecer no finalzinho lá, né, tetsubr@gmail.com, para a gente organizar essa comunicação, porque nós temos um trabalho a ser feito, que será feito assim que houver o retorno das aulas, mas que já poderíamos amadurecer as ideias, são aquelas ideias que estávamos já discutindo um pouco nas minhas aulas sobre trabalho, né? E o outro recado é, pessoal, fiquem em casa. As recomendações, tanto da Prefeitura de Cajamar, quanto do Governo do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde, são para a gente ficar em casa. Não vamos se expor ao risco, não é uma doença simples, ela está muito mais para uma pneumonia. Todo mundo está se preparando por uma situação realmente complicada. A gente vai ter algumas aulas em que eu vou falar mais ainda do que eu já falei em aula sobre o coronavírus. Temos informações sobre o coronavírus que vão sendo atualizadas dia a dia, mas a gente precisa filtrar um pouquinho aquela quantidade enorme de informação para trazer uma coisa prática para vocês. Tá? Mas a ideia é, fiquem em casa. Quem puder, fique em casa, tá? Eu sei que tem pessoas aí que continuam trabalhando, que não foram dispensadas, mas tem que pensar na seriedade com que a gente tem que enfrentar essa pandemia, tá bom? Mas, enfim, vamos dar prosseguimento à aula, então. A aula de hoje é sobre cidadania e cultura, tá? E aí, já começamos essa discussão antes aqui, e de repente eu acho que a gente pode prosseguir nela, tá? Mas antes de mais nada, vamos lá, vamos explicar, vamos definir exatamente o que é cultura, né? Afinal, gente, para vocês, o que é cultura? Será que a cultura é aquilo lá que está nos museus, é aquilo lá que está nos teatros, nas grandes peças, nos grandes... Porque, assim, cultura e arte são coisas que a gente muitas vezes considera muito distantes do nosso mundo. Será que realmente é distante? Será que cultura é só o que está lá nos museus, que está nas bibliotecas, que está nas elites? O que será que é cultura? Né? Olha, eu sei que a Constituição Federal, no artigo 215, como vocês podem ver na tela, garante o pleno exercício dos direitos culturais. Olha só, vamos ler o artigo 215 da Constituição Federal e o primeiro parágrafo, né? Tem mais parágrafos, vocês podem inclusive entrar no site do governo brasileiro e olhar lá o artigo 215 inteiro, ler o artigo 215 inteiro, que trata sobre cultura. E olha só, vamos lá. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional,
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, por causa dessas leis, a gente protege, a gente tem leis, tem uma lei na Constituição Federal que protege as manifestações culturais populares, principalmente as indígenas e afro-brasileiras. Então, gente, eu queria passar para vocês a ideia de que não é só o que está lá no formal que é cultura, não é só o que está no livro. A gente carrega muita cultura dentro da gente, nas nossas vivências. Cultura é o que a gente produz como sociedade, como pessoas que vivem no mundo. Tudo isso é cultura. Inclusive funk é cultura, tá? Por mais que as pessoas neguem, elitizem, funk é cultura como o samba é cultura, como o rap é cultura, mas são culturas que são ou foram extremamente marginalizadas antes. O samba, ele lutou muito para se estabelecer da forma como é hoje, né? Não que o samba seja uma entidade viva, mas o samba como movimento musical, como forma de manifestação cultural da população, sofreu muito preconceito. Hoje em dia não, mas um dia já foi alvo de muito preconceito, assim como o funk é hoje, assim como o sertanejo sofreu bastante e hoje é completamente visto como algo completamente popular, mas ainda assim tem muita gente que acha que não é cultura, principalmente a tal da sofrência, né? Mas tem muita coisa que parte do povo e que é cultural e que as pessoas tentam negar esse status de cultura. E além da Constituição Federal, então ela protege essas manifestações populares. São costumes, língua, religião, tudo isso faz parte de manifestação cultural. Danças típicas, e aí dentro desses costumes é tanta coisa, tanta coisa. E o Brasil, ele tem uma coisa que é diferente de outros países, que é a sua diversidade cultural. Por quê? Porque nós temos gente do mundo inteiro aqui e temos influências de povos do mundo inteiro. A gente fala bastante sobre diversidade cultural brasileira porque a gente consegue enxergar as diferenças nas pessoas e no modo como elas vivem mesmo. Isso está, inclusive, no modo como a gente constrói as casas, no modo como a gente fala. A gente tem sotaques extremamente diferentes pelo país, por diversos motivos, né? Então, por exemplo, nesse mapa aqui, que é uma representação, na verdade, não é um mapa, são os 3 povos, as 3 etnias originárias do Brasil, né? A formação cultural brasileira, a formação étnica brasileira, ela é de mestiçagem, tá? Por quê? Principalmente os 3 povos que formaram a base da sociedade brasileira foram os brancos europeus, principalmente portugueses, os negros, que foram trazidos por causa da escravidão, e os negros africanos, e aí os indígenas, que são os nativos. Você percebe pela a diversidade brasileira pelas pessoas famosas, né? Então a gente tem a Daiane dos Santos aqui, que claramente tem ancestrais negros, né? Esse é o cacique Raoni, se não me engano, então indígena. A Gisele Bündchen, que tem traços europeus do Rio Grande do Sul, que tem muito alemão, tem muito russo, enfim. Pelé, mesma coisa que a Daiane, né? A etnia africana. O Ronaldo
a gente percebe traços negros nele, mas sabe que ele também tem traços brancos, que pode ser italiano, espanhol, português, enfim. Pode ter traço indígena. E aí, o que acontece? A senadora, ela tem uma... A Marina Silva tem... Ela é da região norte. Então, ela tem um forte traço indígena, né? Mas também negro, né? Porque a população, na verdade, do norte do país, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, teve um processo migratório muito forte do nordeste para o norte, né? Pelo ciclo da borracha. Então, por exemplo, olha, quando a gente pega na cultura brasileira, e a gente está falando só de fenótipo, da aparência até agora, tem gente muito diferente, né? Mas não é só isso. Olha aqui os costumes. Então, eu tenho os índiozinhos tomando banho no rio, né? A gente vai ter gente de todas as partes do mundo aqui vivendo no Brasil. E a gente traz traços culturais desses vários povos. Eu sou um exemplo disso, né? E aí, como está aqui? O Brasil é multicultural e tem miscigenação étnica, que é essa mistura de etnias, né? Lembrando que a gente não fala mais raça, né? Raça só tem uma, que é a raça humana. E o que a gente tem são etnias diferentes. Bom, a cultura brasileira também tem uma miscigenação aí, que é a mistura das culturas diversas. Porque se você pegar o branco europeu, tem italiano, alemão, português, e todos eles têm costumes diferentes entre eles. Eles não são a mesma coisa também. Então, toda essa mistura gera um povo miscigenado que tem cultura miscigenada, né? Então, a gente traz coisas dos ancestrais, de todos esses ancestrais, né? De todos esses lugares, com características muito fortes, às vezes. Um detalhe, por exemplo, é que no Nordeste, Pernambuco e etc., a gente tem muita gente loira, de olho claro, de olho verde. Isso se deve a termos tido holandeses ocupando o Nordeste brasileiro. Foram expulsos depois, mas houveram holandeses ocupando aqui a costa brasileira, tá? E olha só, essas são as influências culturais, mas não só culturais, né? Mas bom, a gente está contando de tudo, né? Mas as influências culturais no Brasil. O Sul ele teve influência de povos da Europa. Alemães, poloneses, italianos, russos, aqui a gente pode contar. Como um detalhe que eu sempre dou, a gente tem a cidade de Pomerode, no Rio Grande do Sul, em que a língua falada na cidade é alemão. Temos outras cidades no Rio Grande do Sul, também todas pequenininhas, cravadas no meio daquele monte de morro da serra. Cidadezinhas. Tem uma cidade que fala russo e vive como se estivesse, acho que no século XVII ou XVIII, não usam tecnologia. No norte tem influência indígena e de nordestinos com a migração interna no ciclo da borracha. Durante uma época, né, muitos nordestinos foram para a região norte, para os seringais, para trabalhar nos seringais. Isso teve influência, teve muito impacto na população. Além disso, no Pará, por exemplo, teve bastante presença japonesa, por incrível que pareça. O segundo maior foco, além de São Paulo e Paraná, de japoneses migrados do Japão para o Brasil é o Pará. No Nordeste, a gente tem influência africana por causa da escravidão, né? Os escravos eram trazidos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, depois de cacau, enfim, as grandes fazendas, né, de cacau e de cana-de-açúcar no Nordeste fizeram com que a população escrava se concentrasse nesses lugares. Então, a gente tinha escravo no Rio de Janeiro, que de lá deu uma espalhadinha por lá pelo Sudeste, e tem uma quantidade muito grande no Nordeste, por causa das principais fazendas. A gente vai ter escravo trabalhando um pouquinho na região Sudeste, aqui em São Paulo, no ciclo do café, mas a gente teve a maior concentração mesmo no Nordeste, e é por isso, inclusive,
que uma cidade como Salvador tem a maior quantidade de negros fora da África em relação à população total. E então, no Sudeste, a gente tem uma mistura muito grande. Portuguesa, italiana, japonesa, árabe. A gente tem comunidades em São Paulo de muitos povos. A gente tem armênios, inclusive é por causa disso que a gente tem estação armênia, né? A gente tem bolivianos hoje chegando em peso, congoleses, a gente tem... E todos eles nos afetam culturalmente, eles são afetados, né, pela cultura brasileira. A gente tem coreanos, chineses, a gente tem gente de todo mundo praticamente, né? No Centro-Oeste foi mais particular. Centro-Oeste, ele é uma região em que os bandeirantes entravam para saquear os povos indígenas, escravizar eles e pilhar riquezas e abrir caminho, desbravar para exploração, né? Então, o Centro-Oeste era um lugar muito, até hoje, né? Ele é muito da pecuária. Ele era, antigamente, até hoje se faz isso, né? Se cria o gado solto, sem cerca. E aí, a principal influência do Centro-Oeste é portuguesa. E, além disso, você tem, como essas terras são vastas, é um monte de planície, enfim, você tem a influência do ser caipira, né, que foi trazido um pouquinho do interior de São Paulo. Essa coisa do caipira é muito forte no Centro-Oeste, tem uma influência muito forte no Centro-Oeste. Então, gente, falando então sobre cultura, cultura é tudo que a gente produz como sociedade, né? Então, a gente tem formas de cultura no Brasil muito interessantes. A gente consegue ver isso no próprio Carnaval, né? É uma celebração da cultura brasileira. Temos representações, mas a gente tem maneiras diferentes, inclusive, de comemorar o Carnaval. Tem gente que está aqui em São Paulo, que vai ver os desfiles das escolas de samba, que é completamente diferente dos bloquinhos, sabe? Que é completamente diferente das manifestações culturais que são o frevo, os bonecos de Olinda. A gente tem Oktoberfest aqui no Brasil, né? E aí a gente tem manifestações culturais das mais diversas, trazidas. A gente tem Festival do Japão, Festival da Primavera aqui em São Paulo. Então a gente tem de várias culturas, a gente empresta parte dessa cultura para formar uma cultura brasileira que é muito, 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 muito plural, é muito diversa, é muito, né? E eu gostaria, então, que como lição para casa, para a próxima aula, vocês responderem essas 3 questões no caderno, né? Copiem as perguntas e escrevam as respostas no caderno. Batam foto e me enviem, tá? A gente vai fazer a correção na próxima aula. Vocês enviam, podem enviar para o e-mail tetubr@gmail.com aqui. Podem entrar no Facebook, que é a doutora Mara Aparecida, né? Entrem no Facebook do doutora Mara, me procurem por lá, mandem mensagem. E no WhatsApp, para quem tem, para quem não tem, me procura nesses 2 canais, se identifica e eu passo o número do WhatsApp, porque a gente precisa montar para se comunicar, inclusive, porque lá eu posso fazer plantão de dúvidas com vocês, tá? Vamos às perguntas, gente? Ó, a primeira: escreva traços culturais presentes em sua casa e família. O que eu quero? Eu quero costumes que você considera que sejam diferentes, ou que você vê que são diferentes das outras famílias, que vêm de traço cultural, que vem de
de coisa da sua família mesmo, que pode ser que venha de índio, pode ser que venha de negro, pode ser que venha de português, ou de espanhol, ou de italiano, né? Pode ser que não tenha nada a ver com isso, mas tenha a ver com uma coisa cultural da região mesmo. Olha, na minha terra a gente faz desse jeito. Então, assim, são coisas simples, não precisa ser algo muito extremamente elaborado. Eu quero só que vocês entendam esse contraste. Por exemplo, é comum no Nordeste, nos estados do Nordeste, no café da manhã, as pessoas comerem tapioca. E eles nem chamam de tapioca, eles chamam de beiju. A gente está acostumado a chamar de tapioca e muitos de nós não passam a manhã sem comer um pão francês, como eu. Hoje em dia se come muita comida japonesa. Eu não como comida japonesa. O sushi, etc., não é para mim. Mas tá indignado? É. Eu sou... A minha ascendência japonesa é meio falsificada nesse sentido. Eu não como comida japonesa. Mas eu tenho muitos traços da cultura japonesa, né? Tanto no modo de me portar, em várias coisas. Na alimentação, um pouquinho. Por exemplo, eu como coisas que as pessoas normalmente não comem. Eu como docinho que tem doce de feijão. Eu não como a comida porque não rola mesmo, eu não gosto. Enfim, na pergunta 2 o que é cultura? Tenta responder utilizando os conhecimentos que você adquiriu assistindo essa aula aqui. E vale a recomendação para dizer para vocês não assistirem o vídeo uma vez só. Assistam mais de uma vez. Volta para um ponto que você acha que é importante, ouça de novo, tá? Então, aí vocês vão me escrever o que é cultura aí. Tá? O que vocês acham que é cultura? Ok? Justifiquem, por favor. Pergunta 3 pesquisar as ascendências da sua família e registrar em seu caderno. Eu sei que tem muita gente que até não tem muita informação sobre a ascendência, né? Mas tem gente que tem. E aí fazer uma árvore genealógica, se possível, sabe? Pai, quem foi o pai, aonde, qual a ascendência do pai, se ele veio de outro país, de qual país ele veio, avô, a mesma coisa. Se você não tem informação, gente, não tem problema, não tem problema. Só registra, então, tá? Só registre no caderno a pergunta 3 e diga que não é possível fazer ascendência familiar, mas aí se você não puder fazer ascendência familiar, né, não conseguir fazer a árvore genealógica mesmo, explicar de onde vem cada um, eu gostaria então que ao invés disso, se você não tem essa informação, de repente você não tem informação de quais etnias você pertence. Né? Para mim é muito fácil porque está na cara. O que vocês podem fazer? Ao invés disso, então, caso vocês não tenham como fazer essa arvorezinha genealógica, não consigam saber de onde veio a ascendência da família, eu gostaria que você, ao invés disso, definisse para mim, elencasse para mim costumes, traços culturais curiosos que você achou interessante, que você já viu, já presenciou, já ficou sabendo, tá? E aí vocês escrevem as perguntas, escrevem as respostas todinhas no caderno, batam uma foto e enviem para mim, por favor, pelo Facebook, pelo e-mail, entrem em contato e peçam um WhatsApp, tá bom? Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima vez. A gente vai ter aulas regulares aqui desse formato. Por favor, me digam se vocês estão achando bom nessa forma, ou se seria melhor a gente mudar de repente só para áudio, não sei. Tá bom? Um abraço, até logo e se cuidem, fiquem em casa, pessoas. Não saiam de casa.